O primeiro ponto a se ter claro sobre esse universo é como a localização de um barco dita o início de qualquer jornada. O mercado náutico é uma escola fantástica para entender a economia na prática, porque quando você analisa os barcos, você começa a perceber de forma muito clara quais são os fatores geopolíticos, sociais e meteorológicos que influenciam o valor de mercado de um bem em cada canto do planeta. Existem modelos de barcos que são muito baratos em lugar A, mas super caros em um lugar B, por exemplo. O Panamá é uma região frequentemente apelidada de o fim do sonho, porque muitos velejadores passam meses ou temporadas inteiras no Caribe, navegando de ilha em ilha, naquela dinâmica tranquila de velejar de dia e dormir ancorado de noite, só que seguindo os ventos alísios, essa rota inevitavelmente deságua no Panamá. E dali em diante é outra realidade, porque para continuar é preciso cruzar o Canal do Panamá, que é uma obra gigantesca de eclusas, e uma vez que você está do outro lado, as opções de rota são bastante exigentes. Ou o velejador encara uma travessia oceânica massiva, rumo às Ilhas Marquesas ou Galápagos, ou tenta subir a costa oeste americana contra o vento e a corrente. Como não é uma navegação fácil, muitos acabam decidindo que a jornada terminou ali mesmo e a temporada viajando dá lugar à passagem de avião de volta para casa. O barco é colocado à venda e o proprietário retorna para o seu país. Só que um barco parado sofre muito com a umidade. Os sistemas deterioram, os eletrônicos oxidam muito rápido e com o passar dos meses sem fechar negócio, enquanto os custos de marina, marinheiro e seguro continuam acumulando a distância, a urgência de venda acaba crescendo. E é aí que os proprietários tendem a aceitar propostas muito abaixo do valor de mercado para finalmente se livrar do custo fixo de manter o barco parado. São nesses cenários que surgem as grandes oportunidades de negociação do mercado. Claro que para aproveitar essas brechas exige que o plano de viagem e o sonho de quem esteja comprando barco estejam alinhados com esse destino. Então, definir aonde que você vai procurar o barco é um verdadeiro xadrez que exige estudar as rotas de navegação do mundo e entender o que se quer fazer desse projeto. Outro lugar muito propício para encontrar barganhas é a costa oeste dos Estados Unidos, especialmente na Califórnia. Lá, além das marinas serem muito caras, o seguro é obrigatório. E o grande gargalo atual é que muitas seguradoras simplesmente pararam de aceitar barcos com mais de 30 ou 40 anos de uso. Então, sem seguro, a pessoa não pode manter o barco na marina, porque é obrigatório que tenha seguro, e acaba criando uma situação em que ela precisa se desfazer do bem o mais rápido possível para não ficar acumulando dívidas. Para quem planeja descer a costa americana direto em direção ao México, essa urgência acaba se tornando uma oportunidade de negócio e funciona quase como um favor para aliviar o antigo dono daquele peso financeiro. Agora, se a gente olha para países com um alto poder aquisitivo e com IDH lá no teto, como a Austrália ou nações do norte da Europa, como a Holanda, Suécia e Noruega, a dinâmica do mercado é completamente diferente, mas também produz grandes oportunidades. Nessas regiões, quando algum componente mais relevante do barco quebra, como vela, mastro, algo que exija um investimento no conserto, é muito comum que o proprietário prefira vender o barco no estado em que ele se encontra e comprar um novo. Então, como resultado, muitos barcos usados ali acabam apresentando um nível de manutenção impecável, assim, de alto padrão. Muitas vezes, barcos excelentes são vendidos por valores muito baixos nesses lugares, mas o comprador vai precisar estar disposto a enfrentar as condições hostis do Mar do Norte, o que nem sempre é o plano de todo mundo. Na nossa própria história, a compra do nosso primeiro veleiro aconteceu na Holanda, e esse contexto geográfico foi um fator decisivo para fazermos uma oferta e ela ser aceita. Outro elemento de grande peso no norte europeu é a sazonalidade implacável. A temporada de vela lá é curta, dura geralmente de maio a setembro ou outubro, e no inverno, por causa do frio extremo e em muitos lugares neve, faz com que as seguradoras exijam que as embarcações fiquem guardadas no seco ou em marinas específicas, que custam bem alto.
Por isso, o final do verão europeu é um momento clássico de liquidação. Se o barco não for vendido até setembro ou outubro, o proprietário vai ter que arcar com os custos de manutenção durante todo o inverno até o próximo ano. Ofertas agressivas feitas nessa época costumam ter altas taxas de aceitação. Além disso, a mão de obra nesses países de alto IDH é extremamente cara. Isso explica por que consertar um barco danificado por lá pode custar quase o preço de um novo, o que abre espaço para que muitas pessoas dispostas a trabalhar com as próprias mãos encontrem excelentes negócios. Nessa região, os barcos das décadas de 70 e 80 são verdadeiros tratores de fibra de vidro, porque eles foram construídos de uma forma super robusta para aguentar o gelo e o Mar do Norte, então eles mantêm a estrutura intacta até hoje. Embora algumas dessas oportunidades exijam reformas profundas e atualizações de sistemas, são barcos que às vezes são entregues quase de graça para quem tem o sonho de velejar em regiões polares. Ainda na Europa, o cenário do Reino Unido mudou drasticamente após o Brexit, porque com a separação da União Europeia, as regras tributárias mudaram. Então, um proprietário britânico já não consegue mais vender seu barco tão facilmente para um francês, por exemplo, embora estejam muito próximos geograficamente, porque a Europa exige a comprovação de pagamento do imposto local, que é o VAT, que não se aplica no Reino Unido. Então, os barcos registrados no Reino Unido perderam esse status de imposto pago, o que acaba desvalorizando essas embarcações britânicas em frente ao mercado europeu e torna isso uma ótima brecha para quem planeja comprar um barco e sair rapidamente da Europa. Na Austrália, a lógica do alto poder aquisitivo se repete, gerando uma grande oferta de barcos usados muito bem conservados. O desafio lá é o isolamento geográfico. Embora a costa australiana seja cercada por barreiras de corais maravilhosas, sair de lá exige cruzar um oceano inteiro. Para quem decide encarar essa rota de saída, o ideal é focar em barcos que já estejam praticamente prontos para navegar, porque o custo de peças e reparos lá na Austrália também é bem caro. Existem outras oportunidades em cenários mais complexos e polêmicos que, embora algumas pessoas façam isso, já vi relatos, traz riscos imensos. Um desses cenários é a compra de barco em zona de conflito ou países em colapso econômico, onde os proprietários vendem seus bens por valores irrisórios para conseguir dinheiro de sobrevivência. Além do dilema humanitário, o comprador enfrenta a total falta de legalidade de cartórios ou respaldo documental, o que frequentemente resulta em grandes problemas legais e riscos à própria segurança da pessoa. A outra vertente de mercado bastante conhecida são as zonas atingidas por desastres naturais, como furacões na Flórida ou no Caribe. Embarcações com danos extensos, mas que mantêm a integridade estrutural do casco, são vendidas por frações do preço original. Alguns canais aqui do YouTube, como o Parley Revival, até já documentaram os processos de passar anos trabalhando em uma marina para reconstruir um desses barcos e transformar ele em um veleiro pronto para dar a volta ao mundo. É um caminho viável para quem já possui qualificação técnica e busca um grande projeto de reconstrução. Uma vez definido o perfil da viagem, a busca costuma começar no ambiente digital. No nosso caso, o foco total era encontrar um catamarã Warren. Então, a pesquisa envolveu monitorar grupos específicos nas redes sociais, fóruns especializados, portais de corretores náuticos, os brokers. Nesses canais, é muito comum você encontrar anúncios diretos de proprietários ou ofertas intermediadas por agências. A intermediação de um broker, inclusive, é altamente recomendada pela segurança jurídica, que faz o processo de transferência ficar muito mais confiável. Existem os portais globais de classificados, como o Yacht World, que ajuda a mapear o mercado de uma forma bem ampla, que você consegue saber os valores e entender essas diferenças em diferentes partes do mundo. Embora ir pessoalmente a locais como Panamá ou regiões afetadas por tempestades possa render negociações físicas informais muito
muito baratas, o risco é muito grande pela falta de familiaridade com as leis locais e a ausência de garantias formais. Afinal, não existe barco de graça. O valor que você economiza na compra sempre acaba sendo investido na forma de tempo, energia ou reformas para tirar o barco do lugar. Por isso, o uso de um vistoriador profissional, que é chamado de surveyor, é considerado fundamental. No nosso caso, como foi o nosso primeiro barco e por ser um modelo de construção artesanal, que não é produzido em série por estaleiro, a vistoria técnica foi indispensável para garantir que não houvesse problemas estruturais ou rachaduras ocultas na madeira. O processo de compra burocrático é assim normalmente. Após aquela conversa inicial de tirar dúvidas com o broker, é formalizado uma proposta pelo comprador. Caso a oferta seja aceita pelo vendedor, se estabelece um contrato e se realiza um depósito caução, geralmente de 10%, que demonstra a intenção real de compra e congela o barco para vistoria. No nosso caso, como a gente estava no Brasil e o barco na Holanda, esse momento exigiu uma dose de ousadia pelos investimentos de passagem e custos de viagem sem certeza absoluta de fechar o negócio. O survey técnico envolve tirar o barco da água e fazer testes minuciosos, como o exame de escuta acústica para medir o nível de umidade do casco. Esse processo gera um relatório detalhado, no nosso caso de 19 páginas, que expõe qual a real situação da embarcação. Se o laudo revelar problemas não declarados pelo vendedor, o comprador tem o direito legal de renegociar o valor ou desistir da compra, recebendo o sinal de volta. Então, após o survey, o comprador aceitando o barco, o pagamento final é feito diretamente na conta de segurança do broker, que retém o dinheiro até que o vendedor comprove a baixa de registro do barco no país de origem. Então, o documento oficial de venda, a Bill of Sales, é emitida. Com essa baixa de registro e a Bill of Sale, o novo proprietário pode registrar o barco em seu nome. E é isso. A escolha de onde registrar o barco após a compra envolve uma importante estratégia tributária. Registrar um barco estrangeiro no Brasil implica em arcar com altas taxas de importação que podem dobrar o custo da embarcação. Portanto, para quem deseja navegar pelo mundo, manter o registro internacional costuma ser o caminho mais comum. Optar por um registro em um país da União Europeia, como a Polônia, que aceite pessoas de outras nacionalidades, é uma escolha bastante popular, porque permite manter o status de VAT pago e facilita uma futura revenda no próprio continente. O custo básico desse registro do barco em 2026 gira em torno de 200 euros. Outros custos envolvem a segurança e comunicação, como a obtenção do MMSI, que funciona como uma identidade internacional do barco. No âmbito fiscal europeu, há também a verificação do VAT, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que no caso de barcos artesanais de construção própria, como o que a gente comprou, porque esse imposto é incidido apenas na compra dos materiais no momento da construção, então não existe outros impostos a serem pagos após isso. O seguro do barco é o outro ponto de grande variação, porque para barcos clássicos ou de madeiras, as seguradoras podem impor restrições severas ou cobrar apólices inviáveis para estrangeiros sem endereço fixo na Europa, levando muitos proprietários a assumirem o risco de navegar sem cobertura. Toda essa matemática financeira reforça uma das regras mais repetidas no mundo náutico, que é a necessidade de ter uma reserva de pelo menos 30% do valor de compra do barco para despesas imediatas, reparos e adaptações iniciais da vida a bordo. Então, da mesma forma, o planejamento exige muita atenção aos vistos e prazos de permanência de cada país. Porque se o barco precisa de uma reforma de 6 meses e o visto só te permitir 3 meses, a logística da viagem pode se tornar inviável. Comprar e registrar um veleiro no exterior é uma jornada perfeitamente viável e repleta de aprendizados extraordinários. Muitas vezes, o que impede as pessoas de darem esse passo não é o medo do mar, mas da burocracia. Mas quando a gente começa a destrinchar cada etapa, percebe que tudo não passa de um processo lógico e perfeitamente gerenciável. Então, desmistificar essa engrenagem é um verdadeiro segredo para tirar o plano do papel.
Porque aí, com a informação certa e o planejamento adequado, a distância entre o sonho e a realização pode ser muito menor do que você imagina.